Não é a BIM paralela, era a BIM toda, trabalhando sim para a família Bolsonaro. Verdade. A Bandeirante, a TV Bandeirante, deu na sexta-feira que a lista de possíveis investigados, pessoas que eles, quer dizer, na investigação, na verdade, o sistema era saber a localização deles. E é uma geolocalização, né? Geolocalização deles. O que eles faziam com isso, a gente ainda não sabe. Tá? E é uma relação grande e mistura pessoas próximas a Bolsonaro, que depois se afastaram dele, pessoas que continuaram com ele, e pessoas da oposição, ministros do Supremo Tribunal Federal e vários senadores que estavam na CPI da pandemia. Eu vou ler aqui para vocês os nomes, Davi. O ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Abraham Weintraub. Tá? O próprio ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que nunca foi contra ele. O Abraham Weintraub se virou contra ele, mas o Torres não. A secretária de governo, que era cargo de ministro, Flávia Arruda, lá de Brasília, também estava. E o Carlos Alberto Santa Cruz, que ficou na oposição ao Bolsonaro, virou oposição. Ele e o Weintraub romperam com o chefe do executivo. Os dois deputados federais que romperam com o Bolsonaro, o Kim Kataguiri, da União para São Paulo, hoje deputado federal, tá? Aí tem um ex-deputado depois dele, mas é um erro meu. E o ex-deputado, esse sim, sem partido, na época era deputado, Alexandre Frota, e hoje é ex-deputado. Ambos eram aliados do Bolsonaro de primeira hora, mas foram se afastando do presidente no decorrer do mandato. Também estava na lista o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara, na época, presidente da Câmara dos Deputados, e que era próximo a Bolsonaro em algumas coisas. Ele segurou todos os pedidos de impeachment, lembramos disso. Ele não botou em votação os pedidos de impeachment, e eram muitos. Eles também ficaram bisbilhotando a geolocalização do então governador Camilo Santana, do PT lá do Ceará, que hoje é ministro da Educação do presidente Lula, e do então governador João Dória, hoje sem partido, na época era do PSDB, e que comprou uma briga com o Bolsonaro porque correu atrás das vacinas. Foi ele o primeiro a vacinar na pandemia, lembram disso? No domingo. Então, logo a Anvisa liberou a vacina, ele já saiu vacinando. 3 ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente, mas na época não era, Alexandre de Moraes, que já era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e Gilmar Mendes. E os senadores da CPI da pandemia. O Omar Aziz, que era o presidente da CPI. O Renan Calheiros era o relator da CPI. O Randolph, se eu não me engano, era o vice-presidente da CPI. Rogério Carvalho, do PT do Ceará, né? O Otto Alencar, do PSD da Bahia, o Humberto Costa, do PT aqui está Piauí, mas é Pernambuco, PT de Pernambuco, tá? O Alessandro Vieira, que era PSDB de Sergipe, aqui agora está dando como MDB, eu não sei se ele passou por MDB, a Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, e a Simone Tebet, que era senadora pelo Mato Grosso, concorreu à presidência da República, não ganhou, e hoje é ministra do Planejamento. Então, você tem aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senadores, incluindo a Simone Tebet, que é ex-senadora. Alessandro Vieira é do MDB mesmo, tá certo. Hoje, mas na época era PSDB. Na época era PSDB. Então, você tem, o Daphne, esses 9 senadores, que ainda tem entre eles um grupo de Zap, que era o grupo remanescente da pandemia, da CPI da pandemia. Esses estão conversando nesse final de semana sobre o que fazer. Eu quero lembrar aqui, eu te mandei, vamos ver aqui, na sexta-feira. Além desses, né, Marcelo, eu vi o nome do Dória também. João Dória. Eu falei, o ex-governador de São Paulo, João Dória. Falou? Ah, tá. Que deu é verdade, está sim. Olha,
Na sexta-feira, quando eu soube desses nomes, eu procurei a Simone Tebet. E ela me disse assim: olha, estou numa lista de parlamentares que não se furtaram, os senadores, tá? A criticar desmandos, retrocessos ambientais e sociais e omissão na pandemia. Portanto, me sinto bem acompanhada.